Campina Grande, sexta-feira, 13 de setembro. Hoje comemora-se o Dia do Engenheiro Agrônomo. Nós parabenizamos a todos os agrônomos pela passagem do seu dia. Dentro de instantes estaremos ouvindo mais uma reflexão da palavra de Deus ministrada por este que vos fala. Eu acredito que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 16 a 18. Leamos. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre o velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, agradecidos por essa oportunidade. Quando nós subimos à tua casa, abrimos o nosso coração para recebermos a tua inspirada palavra. Fala ao nosso coração, que aquilo que já colocaste em nossa mente possa ser transmitido com unção, com graça, com virtude, com o poder do teu Espírito Santo, para esclarecimento, para que nós possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala-nos porquanto agora, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos tenham a bondade e podem sentar. Nós vamos dar um título à palavra que vamos trazer nesta manhã, e o título é Quem se esconde de Deus? Vamos dizer comigo? Quem se esconde de Deus? Outra vez. Quem se esconde de Deus? A resposta é óbvia: ninguém. A pergunta, a retórica, ela deve ser feita, porém a resposta, a retórica é ninguém. Mas nós vamos ver nesta manhã, irmãos, e vamos tentar aplicar isso aos últimos acontecimentos que têm ocorrido em nosso país. E é vergonhoso a gente tratar de certas coisas. Aliás, hoje à noite eu vou estar pregando sobre o Brasil sem Deus. Vai ser uma palavra dura, mas aquilo que Deus colocou no nosso coração, nós vamos transmitir. Então, a resposta à pergunta retórica é ninguém. Ninguém se esconde de Deus, mas ninguém mesmo. Se quisermos ter uma noção, basta você ler, basta você memorizar o que descreve o Salmo 139. Ali nós encontramos o salmista descrevendo que Deus viu e contemplou quando a gente ainda estava sendo formado no ventre da nossa mãe. Substância ainda informe. Os tecidos, tudo enfim estava sendo formado. As células estavam se formando. Ele viu a nossa substância ainda informe. E no seu livro foram escritos todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. E aí Davi, o autor do Salmo, ele diz: se eu subir aos céus, lá estás; se eu descer ao mais profundo dos mares, dos oceanos, até lá tua mão me susterá, tua mão me guiará. E de formas que ninguém, mas ninguém mesmo, absolutamente pode se esconder de Deus, ou pode fazer alguma coisa que ele não veja. Então, meus irmãos, dentre os vastos atributos que Deus tem, nós destacamos 3 deles. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E esses atributos em si só descrevem a grandeza absoluta desse Deus que nós conhecemos. Mas lamentamos porque algumas pessoas, por serem muito religiosas,
porém não terem intimidade com Deus, se comportam como se Deus não visse o que ele está fazendo às ocultas ou às escondidas. Eu quero que você pense aqui comigo. Atitudes comportamentais de pessoas que não passam de meros religiosos é uma, e pessoas que realmente têm intimidade com Deus é outra realidade. E é isso que talvez falte na vida de algumas pessoas, que ainda se comportam como se Deus fosse um ser que se possa fazer alguma coisa escondida, oculta, que ele não veja, que ele não contempla ou que ele não saiba. Essa é a diferença, esse é o problema. E aí nós vamos encontrar, meus irmãos, dentre muitos, nós temos dezenas, centenas de exemplos na Bíblia, mas vamos destacar apenas dois que são os mais comuns e os mais conhecidos. Nós conhecemos a história dos nossos pais lá no Éden, que haviam sido recomendados por Deus que eles deveriam comer de todo o fruto que havia no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Está lá no capítulo 3, que vocês devem já conhecer, versos 8 a 10. E aí os nossos pais, infelizmente, eles tiveram um comportamento contrário àquilo que Deus havia determinado. E eles provaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e então, terem se contemplado nus, pelados, despidos, foram se esconder por entre as folhas, como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não estivesse sabendo, como se Deus desconhecesse, como se Deus fosse pego de surpresa. Mas o Senhor veio ao encontro deles, como sempre vinha na viração do dia, e quando procurou-os, perguntou: onde estáis? Não é que Deus não sabia onde eles estavam, nem o que haviam feito, ele sabia perfeitamente. Porém, esta pergunta exigia do coração dos nossos pais uma resposta que descrevesse aquilo que eles tinham ocultado, entre aspas, aparentemente ocultado de Deus. E eles não tiveram como abrir o coração e dizer para ele e para o Senhor em resposta: nós nos vimos nus e por isso nos escondemos. Por isso nós nos escondemos. E meus irmãos, aí nós vemos que o homem, ele muitas vezes usa máscaras para tentar convencer, persuadir ou, num certo sentido, enganar a Deus. E aí nós vemos este primeiro exemplo bíblico, e a resposta que os nossos pais deram foi esta: nós tivemos medo. O medo, meus irmãos, geralmente produz, não é, esse tipo de comportamento. Vocês podem observar que todo crime, todo ato de violência, sempre tem uma versão, ou sempre se apresenta uma narrativa que não traduz a verdade. Lamentamos porque esse é o comportamento de muitos dos nossos políticos. Esse é a história que se repete, narrativas e mais narrativas, que não traduzem a verdade, que não representam aquilo que realmente a pessoa esteja falando com sinceridade. Lamentamos porque esse é o problema do homem sem o temor a Deus. E os nossos pais então tivemos medo, por isso nós nos escondemos e fomos estar recolhidos, cobrir a nudez com folhas de árvore. Essa foi a sua narrativa, o seu subterfúgio. Mas Deus tinha contemplado tudo o que tinha acontecido, e Deus providenciou o sacrifício de um animal que, num sentido, numa linguagem figurativa, aquele cordeiro era protótipo de Cristo. E aquele animal teve que derramar o seu sangue, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E com a pele daquele animal, daquele cordeiro, foi coberto, portanto, a nudez dos nossos pais. Então esse é o primeiro episódio que nós encontramos para provar que ninguém se esconde da presença de Deus, ninguém mesmo. Começou com os nossos primeiros pais, que julgavam que tinham feito alguma coisa às ocultas e às escondidas, e por isso nem por isso Deus haveria de
descobrir ou saber ou tomar conhecimento. E o segundo exemplo está no Novo Testamento, lá no livro de Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. E nós conhecemos a história dos nossos ancestrais, Ananias e Safira. Está lá em Atos 5, versos de 1 a 11. E vocês conhecem a história. O casal vendeu a propriedade por um valor. Economicamente falando, vamos aqui usar uma linguagem figurativa. Eles venderam por 10 mil reais. Mas eles estiveram pensando entre si, 10 mil a gente teria que devolver ao Senhor, que ninguém paga o dízimo, devolve. Então nós temos, e eles eram convertidos, eram pessoas cristãs, eram membros da igreja, já tinham conhecimento do que era ser fiel a Deus, e do comportamento contrário de alguém que é infiel a Deus. E eles então pensaram, vamos dizer que nós vendemos pela metade, vendemos por 5, então a gente só vai dizimar apenas a metade. No caso, seria de 5.500 reais. E julgavam que aquilo realmente iria convencer os apóstolos. E vieram conforme haviam combinado. A narrativa deles era essa: afirmar que tinham vendido por menos o valor do montante. Sabe, irmãos, que há muita gente que tem esse tipo de comportamento. A narrativa não corresponde à verdade, a narrativa não passa de uma mentira, não passa de desonestidade, não passa de infidelidade. Foi o que aconteceu. Porém, o Espírito Santo de Deus revelou a Pedro que eles não estavam falando a verdade. Por isso afirmamos: ninguém se esconde de Deus. Amém, meus irmãos? E vocês conhecem o resto e o final da história. Ananias teve um infarto fulminante como repreensão de Deus, porque ele sabia a verdade, porém inventou aquela narrativa, e combinado com a esposa, depois que ele caiu por terra, levaram-no, e então vem a sua mulher com a mesma conversa fiada, com a mesma versão, com a mesma narrativa. Nós vendemos, portanto, e o Senhor revelou. Pensas que, por que vocês combinaram entre vocês? Porque vocês deram lugar ao diabo? Porque vocês combinaram entre vocês? E eis a porta, os pés daqueles que levaram teu marido, tu também vais morrer. E caiu dura. Esse exemplo ficou registrado lá no livro de Atos. No versículo 11 diz que esse acontecido foi para que houvesse temor na igreja. Temor na igreja. Mas mesmo assim nós vemos muita gente tendo um comportamento desonesto, de infidelidade, de mentira, de falcatruas para com o nosso Deus. Em nosso país, meus irmãos, tem acontecido muitos fatos que nos entristecem, que nos angustiam, que nos deixam completamente desanimados, às vezes, em certas circunstâncias, diante do comportamento daqueles que estão ali no poder, eleitos por nós, seja dos vereadores que vamos ter eleição este ano, seja dos prefeitos, seja dos deputados estaduais, sejam deputados federais, sejam senadores, sejam governadores, seja presidente, seja quem quer que seja que for, que vai exercer autoridade, principalmente aqueles que foram colocados lá no Supremo Tribunal de Justiça. E esses homens que representam a justiça, a lei, a verdade, têm sido, meus irmãos, muitas vezes motivo de escândalos, como a gente tem visto, com muita tristeza. Aquilo que eles fazem e muitas vezes se comportam não passam de narrativas. Não passam de narrativas. E aí, meus irmãos, nós vemos que mesmo estes homens estando investidos de autoridade, exercendo um cargo de relevância, de suma importância, eles um dia vão se deparar diante do tribunal divino e vão realmente responder por aquilo que fizeram de errado. Então,
aquilo que eu vou falar nesta manhã, eu quero dizer que, diante do que nós vemos e ouvimos na mídia, só não vê quem é cego. Só não vê quem é cego. Ontem mesmo, nós vimos, nas manifestações do dia 7 de setembro, o vergonhoso desfile do nosso atual presidente, comparado com o ex-presidente. Foi uma vergonha. Se eu tivesse no lugar dele, eu não iria nem fazer aquela presepada que foi feita. Porque a resposta foi dada do outro lado. Milhões, milhares, não se sabe nem calcular a multidão incalculável que foi celebrar o dia. Aquela foi a verdadeira celebração do dia 7 de setembro. Ali foi a verdadeira celebração. Não por causa do candidato, por causa do povo que está realmente com fome, com sede de justiça, com fome e desejo realmente de que haja democracia neste país. Ali é a prova dos 9, como se diz. Mas não o outro que estava lá, só ele e algumas pessoas que o apoiaram. Graças a Deus, meus irmãos, que Deus tem mostrado isso através desse instrumento de comunicação. Alguém já disse que nós temos o mundo em nossas mãos. Aqui você fala com qualquer pessoa, a qualquer hora, a qualquer minuto, ao vivo, você se comunica. Antes a gente só tinha rádio, depois televisor, né? Depois internet, agora é isso aqui, um instrumento de comunicação que você sabe quando o indivíduo está falando a verdade, quando está mentindo, quando está tentando enganar o povo diante das narrativas. Então só não vê quem é cego, mas todos nós estamos vendo a olho nu. Então o texto que eu li para vocês agora, ele descreve, Jesus falou que ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-o sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. A luz, meus irmãos, de acordo com a palavra de Deus, é o próprio Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem estiver em mim não andará em trevas, pelo contrário, terá luz em si. E aí, meus irmãos, eu queria que nós pensássemos que aqueles que realmente têm esta luz, que é Jesus nos seus corações, jamais vai passar-se pela sua cabeça ou pelo seu coração que vai fazer alguma coisa às ocultas, que o marido não vai saber, que a esposa não vai saber, que os filhos não vão saber, que o pastor não vai saber. Pode até que eles, por um período de tempo, eles consigam omitir a verdade ou esconder, como quem joga o lixo para debaixo do tapete. Mas um dia isso vai ser revelado. E é o versículo seguinte que nos dá a resposta: nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser revelado, conhecido e revelado. Nada, absolutamente nada. E aí eu quero me reportar, meus irmãos, a algumas frases que vão fazer parte deste ministério atual, digo, desses ministros que exercem o magistrado. Nós não vamos esquecer essas frases. Perdeu, mané. Ninguém vai esquecer dessa frase. Ou dessa outra frase: eleições não se ganha, se toma. Ninguém vai esquecer dessas frases. E duas últimas que recentemente foram proferidas pela mídia, não sou eu que estou dizendo, a mídia está aí para todo mundo vir e ver. Usem a criatividade, inventem alguma coisa, sejam criativos. Isso aconteceu recentemente, quando um dos ministros, mandou 2 dos seus assessores
e fazer uma investigação numa revista chamada Oeste, que tem até um canal que eu sigo, e procurassem ver se tem alguma coisa para acusá-los, porque eles estavam fazendo um jornalismo sério, um jornalismo sem ser de duas cabeças, um jornalismo comprometido com a democracia. E quando eles voltaram e trouxeram o resultado para esse ministro, eles disseram: nós não vimos nada de anormal, está tudo dentro dos conformes. Eles estão transmitindo mensagens que realmente acontecem, e não tem nada de enrolada, não tem nada que a gente possa tentar de incriminá-los ou acusá-los ou condená-los para que eles percam o direito de estarem funcionando como uma divulgadora daquilo que percam os direitos de estarem divulgando notícias. Sabe o que é que ele disse? Sejam criativos, criem uma versão que possamos acusá-los e condená-los e fechar este canal. E depois que ele disse, ouviu dos seus assessores, não tem jeito, eles estão realmente certos, eles estão transmitindo apenas verdades. Ele disse, essa é a quarta frase: eu vou dar um jeito de censurá-los. Meus irmãos, há credibilidade para pessoas que estejam exercendo autoridade como juízes de direito? A autoridade, onde está a autoridade? Esvairada de mentira, de falcatrua, de falta de verdade. O povo tem medo de falar a verdade, mas nós não podemos, meus irmãos, fazer vista grossa. Foi por causa disso que muitos cristãos foram presos na antiguidade. A igreja foi perseguida porque não ficava omissa, não havia um cala-boca. E nós precisamos de pessoas que realmente confrontem aquilo que está errado com a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho orado para que estes homens sejam realmente convertidos, abram seus corações para ter um encontro com aquele que é o príncipe da paz, aquele que é a luz do mundo, aquele que é a verdade. É por isso que Jesus disse: nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido ou revelado. Eles fizeram as coisas debaixo dos bastidores, eleições nessa base, não é? Conforme os próprios juízes disseram, eleições não se ganha, se toma. Perdeu, mané. Sejam criativos. Eu vou dar um jeito. São 4 frases que estão aí na mídia. E é por isso que agora, recentemente, foi decretado que um desses veículos de comunicação X do Elon Musk fosse retirado do Brasil. E nós estamos perdendo a nossa liberdade. E nós estamos perdendo os direitos de ir e vir. Agora, meus irmãos, isso não vai ficar assim. Pode até ser que piore, pode até ser que se agrave. Porém, meus irmãos, só vai ser enganado quem não tem juízo. Só vai se dar por convencido quem não tiver conhecimento de causa. E é por isso que nós trouxemos esta palavra nessa manhã, para mostrar que aqueles que têm esse comportamento em desarmonia com a verdade, que não estão dentro do contexto da veracidade dos fatos, um dia, como a gente costuma dizer, a casa vai cair. A casa vai cair. Como a gente também conhece alguns ditos populares, a verdade, a mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. A mentira tem pernas curtas. E a mentira, meus irmãos, aqueles que praticam ou que exercem o seu governo, seja lá o que for, a autoridade que estejam exercendo com mentiras, fiquem sabendo que são filhos do diabo.
porque é isso que a Bíblia diz. Satanás é que é o pai da mentira, e é por isso que nós temos um ex-condenado dirigindo esta nação. Ex entre aspas, viu, gente? Me perdoe eu estar usando essa ex entre aspas. E aprendeu com a mãe dele. A mãe dele, ele diz isso publicamente. Eu não estou aqui criando narrativas, é real. A minha mãe me ensinou que quando a gente mente 1000 vezes, a mentira se torna uma verdade, se transforma numa verdade. Meus irmãos, nós não podemos engolir esse tipo de coisa. Ananias e Safira pagaram caro, porque mentiram contra o Espírito Santo. Os nossos pais lá no Éden, até hoje, causou um efeito, trouxe um efeito daquele ato de fraqueza, de faltarem com a verdade, ao ponto de nós até hoje estarmos pagando um preço caro, por causa do pecado. Então, nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido ou revelado. Aí Jesus conclui ainda: vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver lhe será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julgar ter lhe será tirado. Ou seja, o poder que está hoje sobre os ombros destes homens, um dia vai ser tirado. Eles não vão estar no poder perpetuamente. Outra coisa, os bilhões e trilhões que estão sendo desviados, quando eles fecharem os olhos, não vai levar uma prata furada. Às vezes eu fico comentando com minha esposa em casa, eu não sei por que esses homens têm uma ambição tão grande por dinheiro, que só vê dinheiro, só enxerga dinheiro, e juntando bilhões e trilhões e quatrilhões, não vai levar uma nota, não vai levar nenhuma nota furada no caixão. E com pouco dia vai ser comido pelos tapurus, pelos bichos. E a alma para o inferno. A irmã está me ajudando aqui. Então, meus irmãos, essa palavra um tanto dura para aqueles que exercem autoridade. Hoje à noite nós vamos falar mais naquilo que Deus colocou no meu coração. O Brasil sem Deus. É por isso que a gente vê esse comportamento dos nossos governantes, das nossas autoridades, do homem simples que às vezes está numa fila de um caixa para efetuar um pagamento numa caixa econômica ou numa casa lotérica, e alguém chama você lá, que está lá atrás, chama você para vir aqui, você vai, fura a fila. Não é diferente, não há diferença nenhuma nisso, meus irmãos. Quantas vezes eu tenho me encontrado lá no fim da fila, às vezes até dos idosos, e alguém está lá na frente e me chama, digo não, obrigado. Porque Jesus disse que se nós formos fiéis no pouco, seremos no muito. Se formos infiéis no mínimo, também seremos infiéis no muito. Então, meus irmãos, que nessa manhã nós possamos agradecer a Deus, porque um dia os nossos olhos foram abertos. Amém, meus irmãos? Um dia nossa mente foi esclarecida. Um dia você abriu os olhos diante daquilo que você fazia, como eu também, praticávamos de errado. Por exemplo, eu vou terminar aqui, eu estou já concluindo, por causa da hora. Eu me lembro que quando eu não era convertido, se alguém me desse um troco a mais, eu ficava no bolso. Não tinha esse negócio de, ei, o senhor se enganou aqui, o troco está errado, me deu demais. Não. Eu pensava, se me deu é porque problema dele. Mas depois que me converti, e alguém me dá um troco a mais de 1 centavo, seja lá qual for o valor, eu digo, olha, está passando aqui, isso aqui você se equivocou, o dinheiro está dinheiro demais. Isso é a luz que está não é que eu seja melhor do que ninguém, é a luz que está no meu coração, que faz com que eu não tenha aquele comportamento, ou não tenha aquela narrativa que antigamente eu tinha, por desconhecer a verdade. Estão entendendo, irmãos? A luz não permite mais que nós tenhamos práticas ou pratiquemos coisas que são inerentes às trevas. Faltar com a verdade,
traição, mentir, enganar, guardar raiz de amargura, ódio, ressentimento no seu coração, seja lá contra quem quer que seja que for, não tem mais como você alimentar isso no seu coração. A luz expandiu, a luz espalhou tudo aquilo que era contrário à verdade. Irmãos, vamos sair daqui hoje com essa mensagem no nosso coração: meu Deus, tem misericórdia de mim, que eu tenho esse sentimento, a exemplo do salmista Davi, que embora tenha feito toda aquela enrolada que fez, cometeu um crime, cometeu adultério, mas quando Natan chegou para ele e colocou o dedo assim, risto na venta dele, ou no nariz, esse homem é você, ele se reconheceu, se quebrantou, se arrependeu, teve uma atitude de contrição, e ele descreve isso no Salmo 51. No Salmo 51 ele descreve isso: eu nasci em pecado, não estava justificando o pecado os pecados que ele cometera, mas ele disse: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Torna a dar-me a alegria da salvação. Então, a atitude nossa deve ser essa. Não tente empurrar, como a gente costuma dizer, com a barriga, trazendo narrativas e mais narrativas, como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não estivesse a par, como se Deus não tivesse tomado conhecimento, como se Deus não estivesse, como se ele fosse um alienado. Não tem esse tipo de comportamento. Tenhamos humildade para confessarmos, para nos arrependermos, para nos corrigirmos e para dizermos, conforme o Senhor mesmo nos afirma em sua palavra: o que encobre as suas transgressões jamais prospera, porém o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Desejo a todos um bom final de semana, que todos fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.